Olá, eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do agro e apresentador do podcast Agro e Prosa. Esse episódio tem o oferecimento de Organic Brasil e Cutelaria Simo. Organic Brasil, inovação e tecnologia para o futuro da agricultura, atendendo tanto pequenos quanto grandes agricultores com nossos fertilizantes de alta qualidade. Utilizamos tecnologia avançada para tratar e enriquecer a matéria orgânica por meio de processos industriais exclusivos. Nossos fertilizantes organominerais aumentam a capacidade de retenção da água do solo, tornam as plantas mais resistentes a estresses climáticos, resultados comprovados para maiores lucros. Organic Brasil, cultivando inovação, colhendo resultados. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. A minha entrevistada de hoje é Lídia Cristina Jorge dos Santos, advogada, especialista em Direito e Agronegócio e conselheira do CCAS, que é o Conselho Científico Agro Sustentável. E o tema da nossa entrevista será: o que irá mudar com a regulamentação dos bioinsumos? Lídia, como é que você está? Tudo bem? Tudo bom, Divino? Tô ótima. Muito obrigada. Maravilhoso falar com você. Obrigado por aceitar meu convite, por tocar nesse assunto que está em alta, né? Todo mundo falando dele agora. E com certeza a gente vai entender um pouco mais a respeito desse tema. Lídia, você fica onde? Eu fico em São Paulo, mas eu acabo trabalhando muito em Brasília também. Ah, é? É. Mas eu moro, meu escritório é em São Paulo. Eu acho que eu tenho entrevistado mais advogado aqui do que engenheiro agrônomo, viu, Lídia? E dizem que isso não é um bom sinal, né? Que é sinal que tá tendo muita confusão. Eu vou ter que descobrir isso depois, viu? Mas é bom, pelo menos, quer dizer, pelo menos tem mais trabalho para os advogados, né? Pelo menos tem esse lado. É verdade. Ô, Lídia, foi aprovado o projeto de lei 658/2021, que trata sobre a regulação dos bioinsumos. O que isso representa em termos práticos e quais foram os principais pontos dessa lei? Divino, antes de eu entrar no mérito, né, do que muda na prática, eu vou falar um pouquinho sobre como ele foi construído, né, o que motivou, como surgiu esse projeto de lei. Nós tínhamos em tramitação no Congresso 2 projetos de lei, né? Nós tínhamos o projeto de lei 658 de 2021 e o 3668 também de 2021. Esses 2 projetos, eles tinham inicialmente escopos parecidos, mas pontos de vistas bem divergentes, né? O 658 veio para trazer uma regulamentação do on-farm, que é aquela prática, né, de produção dos produtos dos bioinsumos para uso próprio. E o 3668 ele já tinha mais um objetivo de disciplinar essa questão, mas olhando pelo lado regulatório. Então ele trazia muitos artigos e muitas regulamentações e determinações sobre o aspecto regulatório, de registro, órgão registrante, órgão competente, fiscalização. Ele tinha esse foco, né, maior. Num determinado momento das discussões, e as discussões começaram de forma mais polarizada, né, a gente conseguiu fazer uma aproximação da indústria com os produtores. E essa aproximação ela foi assim, muito bacana. Ela começou a ser feita com o Leonardo da ProSoja, né? Então ele capitaneou isso, fez uma aproximação muito intensa e os artigos começaram a ser discutidos, artigo. Muita gente participando, discutindo, né? Ao todo foram 56 entidades que começaram a discutir esse texto, a representação desse texto, dá para ele, né, uma legitimidade e diversos pontos de vista. Ele foi ficando muito bacana. E aí se formou um projeto substitutivo, né, ao 658, agregando o que tinha no 658, em 3668, mas sempre buscando esse consenso. E ele finalmente foi aprovado, tanto na Câmara como no Senado, trazendo essa ideia de consenso entre todas as entidades, governo, setor produtivo,
E o que ele muda, né? Qual que é o foco da mudança? Assim, acho que, na minha opinião, o principal ponto é que a gente finalmente cria uma regulamentação única para os bioinsumos. A gente tinha uma regulamentação lá na lei de fertilizantes, a gente tinha uma regulamentação na lei de agrotóxicos e a gente tinha produtos que estavam com dupla função, né? Um PLA, um PK, que acabavam trazendo muito problema, porque assim, às vezes eles eram punidos, a empresa produtora, né, de um fertilizante, de um inoculante, que tinha eventualmente um efeito de estímulo, não sabia exatamente, né, eu tô aqui, eu tô lá, né, qual que vai regulamentar? E quando tinha uma fiscalização em relação a isso, às vezes ela estava de acordo com um lado, mas não estava de acordo com o outro, então isso também trazia muito problema. Isso resolve, finalmente tem uma regulamentação única e tira também dos bioinsumos de controle aquela dificuldade de estar regulamentada em uma lei que foi feita só para químicos. Então, por exemplo, né, os bioinsumos defensivos agrícolas, que agem como defensivos agrícolas, eles ficaram muito tempo na lei de agrotóxicos e eles não tinham uma regulamentação que trouxesse as características que são diferentes desse produto, né? Tentou-se fazer isso através de normas infralegais durante muito tempo. A partir de 2010 a gente começa a ter esses registros, mas mesmo assim era sempre um puxadinho, né? Vamos tentar adaptar aqui, vamos tentar adaptar aqui. E agora não, a gente vai para uma lei de bioinsumos, uma lei moderna, uma lei que com certeza vai trazer para o Brasil um protagonismo ainda maior. Em relação à utilização desses produtos no cenário internacional, uma lei que tende a diminuir a utilização de produtos químicos, né, que vai permitir uma diminuição de produtos químicos. Eu não acredito em substituição, eu acho que eles vão agir em conjunto, mas vai ter uma diminuição da utilização, e uma lei que vai pacificar aquela questão, aquela discussão que tinha em relação ao on-farm, que era a produção para uso próprio do produtor. Então eu acho que isso já são assim, ganhos práticos enormes que vão vir com a sanção dessa lei. Às vezes no Brasil a gente fica tão feliz quando as coisas acontecem, leis são aprovadas, a gente fala, nossa, aqui estava uma bagunça, agora está tudo regulamentado. Aí de repente vem um pessoal da vida, vai lá num Supremo, questiona tudo e aí parece que tudo vai por água abaixo. A gente corre esse risco ou não? Olha, como eu te disse, foi uma lei de consenso, né? Na maior parte aqui dos pontos entre as entidades, governo, mas é claro que no consenso você acaba, né, abrindo mão de alguns pontos. Então, não tenho como te dizer que isso não vai acontecer, apesar de achar que se isso realmente acontecer, vai ser lamentável, porque foi uma evolução em termos de aproximação indústria, produtores, governo, de pontos de vista dessa questão da regulamentação dos inoculantes na lei dos defensivos. Então, você teve tantos ganhos que realmente seria uma pena, mas a gente não tem como prever. Direito de petição é um direito constitucional, todos podem, né, questionar e não se sentir confortáveis, mas eu acredito que a lei tem bases bem sólidas para uma defesa e que o Supremo, se acionado, né, para verificação da constitucionalidade dessa lei, manteria o texto como está, porque realmente é um texto que foi muito bem preparado. Agora vai a sanção presidencial, é isso? Agora vai para a sanção presidencial. Existe um prazo para isso? Como é que funciona? São 15 dias, né? Saindo do Senado, ele já saiu, ele vai para a sanção presidencial, então a gente espera que haja aí a publicação dessa lei ainda em 2024. E se o presidente falar assim, não vou sancionar isso não, hein? E aí? Existe sempre, né, a possibilidade do veto, né, se ele eventualmente vetar alguns dispositivos da lei, disso voltar para o Congresso e o Congresso se mobilizar em relação ao veto do presidente e aí determinar que a lei seja publicada. Lídia, vamos para mais um intervalo comercial e nós voltamos já. Eu sempre gostei de canivete, desde os tempos em que eu fazia o curso de técnico agrícola, lá na Escola Agrotécnica Federal, que eu usava canivete.
e agora eu tenho o privilégio de ter o meu canivete personalizado. Inclusive, tem um em formato de soja. É isso mesmo, é o canivete da Simo. Você gosta de canivete? Eu acho que vale a pena então você conhecer. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. Hoje eu estou conversando com a advogada Lídia Cristina Jorge dos Santos. Ela está em São Paulo, ela é conselheira do Conselho Científico Agrosustentável e estamos falando a respeito do que irá mudar com a regulamentação dos bioinsumos. Assim, o que você acha? De que maneira você acha que essa lei... Vamos agora, deixa eu parar de ser pessimista aqui e entrar numa maré de otimismo maior. De que maneira você acha que isso vai transformar o cenário a partir de agora, em termos do agronegócio? O que isso vai trazer assim, para o agro? Você vai falar, puxa vida, era isso que estava faltando. Então, eu vejo vários pontos, né? Do ponto de vista regulatório, é o que eu coloquei anteriormente. Eu acho que a gente vai ter uma segurança jurídica muito maior. As empresas que querem acessar o mercado, que querem entrar no mercado, vão ter uma segurança jurídica muito maior em termos de regulamentação. Então, acho que não vai ficar essa questão, né? Eu entro aqui, eu entro lá, o registro lá demora, o registro aqui não demora, existe desvio de uso, não existe. Então, para o lado da indústria, eu vejo essa questão da segurança jurídica. Para o lado do produtor, eu vejo também uma oportunidade, porque a lei veio, né, justamente com o objetivo de permitir que a utilização dos bioinsumos aconteça de uma maneira muito mais fácil, que o registro seja desburocratizado, sem nenhum tipo de risco em relação à saúde, em relação ao meio ambiente, mas que isso seja uma política mesmo, né, do governo, disponibilizado para os produtores. Para os produtores, além da oferta de produtos, eu vejo a pacificação da questão da regulamentação do on-farm, porque durante muito tempo a gente tinha essa discussão sobre a legalidade ou não do procedimento, né? E agora está previsto em lei e vai ser regulamentado. Então, a produção on-farm, ela vai ter restrições. Quais são as restrições? Restrições de controle de qualidade. Passa a ser uma atividade que vai ser cadastrada a unidade da produção passa a ser cadastrada no órgão federal, né, exceto nos casos que ele entender que pode acontecer uma dispensa, propriedades familiares, né, em algumas questões isso vai ser dispensado. A questão do responsável técnico, né, por aquela produção, por aquela qualidade do produto que vai ser usado dentro da propriedade, vai se resolver. Ficou proibida a multiplicação de produtos comerciais, então aquela questão de pegar o produto na prateleira, levar e tentar multiplicar esse produto que eventualmente pode não trazer, né, uma qualidade muito boa, isso está proibido, não vai poder comercializar o produto que ele fabricar, ele vai usar vai colocar para uso próprio, mas ele também não vai ter mais insegurança, né? Será que o que eu estou fazendo está certo? Não está certo? Agora a questão fica pacificada. Então, eu entendo que muda, né, sobre esse aspecto, e eu entendo que a lei traz também um ponto que seria um ponto de simplificação dos registros similares, né? Então, uma coisa que a gente já tinha. Quando a gente tratava dos produtos de controle químicos, a gente já tinha a figura do produto por equivalência, né? O produto genérico, que a gente tem também em medicamentos. Agora, passa essa lei aqui a prever um registro de uma maneira diferenciada para os produtos que você já tem ali o ingrediente ativo, o inóculo conhecido e que já tenha sido avaliados pelos órgãos. Isso também tende a trazer um aumento do número de produtos, de marcas e um benefício em relação ao preço para o produtor. Deixa eu voltar aqui um pouquinho no on-farm. Haverá necessidade, por exemplo, do produtor que quer produzir na fazenda, ele vai ter que abrir um CNPJ, alguma coisa nesse sentido, ou não há essa necessidade? CNPJ não, ele vai poder se cadastrar no Ministério da Agricultura como produtor para a realização da atividade do on-farm.
O regulamento que vai sair, essa lei, ela vai ser uma lei que vai precisar de regulamento, um regulamento detalhado, porque vários dispositivos dela remetem a um regulamento feito pelo Ministério da Agricultura. Então, o regulamento vai dispor quais casos o produtor efetivamente tem que fazer esse cadastro, quais casos ele estaria dispensado. Então, isso é uma coisa que está sendo pensada para o regulamento pelo Ministério da Agricultura. Uma das coisas que eu já vi assim, muita discussão foi a respeito por exemplo, tem produtores que produzem na fazenda que ele tem equipamento quase que industrial, quase não, industrial até, tudo de inox, né? Aquele ambiente bonito, limpo, aquela coisa que você fala assim, ele tem uma mini indústria, uma mini fábrica dentro da fazenda. Uma mini fábrica. Mas tem aquele que usa caixa d'água de plástico e tal, e essa é uma discussão, né? Que acaba o pessoal falando, mas aí não tem qualidade, ainda corre-se o risco de haver contaminação, que é mais ou menos o que acontece com a cerveja artesanal, por exemplo. O tratamento de uma pequena cervejaria, de uma micro cervejaria, é quase que o tratamento que uma Ambev tem, em termos de equipamento tal, e de exigências. Você acha que vai chegar nesse nível também ou não? Haverá uma flexibilização? Olha, o cenário do farm, acho que como tudo, né, na nossa vida, tinha vários tipos de produção no farm. Foi o que você falou, tinha produção que era altamente tecnificada, tinha a produção do médio que não tinha essa tecnificação toda, mas era uma produção feita direitinho. E tinha os casos em que a produção era feita de forma sem o controle de qualidade necessário, mas assim, como acontece acho que em tudo, né? A nova lei, ela veio para dizer assim, olha, ela é permitida, a produção on-farm, ela é permitida, mas ela tem algumas regras. Entre essas regras tem a questão do responsável técnico, que eu acho que já dá uma boa ajuda. Tem a questão da prática da produção através de manuais que o Ministério da Agricultura vai publicar. Então, a forma de fazer do on-farm também foi remetida para manuais de boas práticas. Então, isso vai ser seguido, esses manuais de boas práticas. E a questão do controle de qualidade. Então, assim, você vai conseguir chegar no produtor e saber de onde veio aquela multiplicação, né? Qual foi a cepa, qual foi o banco que ele acessou, comprou, vai multiplicar. Isso vai ter um acompanhamento de um responsável e o produto final também vai estar sujeito à fiscalização. Então, eu acho que o próprio mercado, que já se disciplinava, porque aquele produtor que fazia e estava fazendo, mas não estava fazendo corretamente, também não estava tendo o efeito que ele esperava para a produção dele. Então, ele mesmo, por si, ou tentava melhorar na produção ou não seguia no farm. Agora, com esses requisitos, eu acho que vai melhorar ainda mais, porque ele vai olhar e vai dizer, olha, tenho condições de seguir esse manual de boas práticas? Ah, tenho. Então, vou seguir no farm. Ah, não, eu não tenho. Esse manual aqui vai estar muito, né, difícil de ser acessado por mim, vou despender muito dinheiro, muitos recursos para isso, então eu vou para a compra do produto diretamente. Então, eu acho que não vai ser nesse nível que você colocou, não vai ficar algo extremamente difícil que impossibilite, porque não é a ideia, né? A ideia era pelo contrário, era trazer uma regulamentação que pudesse ser acessada por todos, um manual que possa ser acessado por todos, mas esse acesso para todos vai despender, obviamente, a compra de equipamentos, a necessidade do responsável técnico, do controle de qualidade. E aí pode ser que, no custo-benefício do produtor, ele opte por manter a compra de produtos comerciais. Eu vou fazer mais um intervalo comercial e nós já voltamos. Eu vou fazer um intervalo estratégico nessa entrevista para te contar que a Cutelaria Simo tem facas, canivetes, machadinhas, uma série de produtos e te entrega em todos os lugares do Brasil. Você gosta de faca? Gosta de canivete? Gosta de produtos para acampar? Então procure Cutelaria Simo. Simo se escreve com C. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter.
Canivetíssimo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. O Senado regulamentou a lei dos bioinsumos, que agora vai para a sanção presidencial, e quem está nos explicando o que muda a partir de agora é a advogada Lídia Cristina Jorge dos Santos. Eu recebi um material da ProSoja em que eles relatavam lá as entidades que estavam lutando a favor e tal, mas tinha uma entidade, salvo engano é a CropLife, eu não me lembro bem, que queria que houvesse ali um envolvimento do Ministério da Agricultura, do IBAMA e da Anvisa, e eles acabaram conseguindo fazer com que isso ficasse apenas no Ministério da Agricultura. Porém, tecnologias voltadas ao controle fitossanitário terão um sistema de aprovação tripartite, né, envolvendo o Ministério da Agricultura, o IBAMA e a Anvisa. Por quê? Então, vamos lá. Essa lei dos bioinsumos, como eu falei, ela vai trazer, né, para um mesmo guarda-chuva diversos tipos de tecnologias e com objetivos diferentes. Então, uma abinha dela são os produtos para controle de pragas, que estavam na lei dos defensivos agrícolas. Então, eles saem daquela lei e vêm para essa lei dos bioinsumos. Uma outra abinha, por exemplo, são os produtos os inoculantes, os bioestimulantes, os que eram utilizados como fertilizantes orgânicos, que estavam em uma outra legislação e que agora vem para esse guarda-chuva. Na lei dos fertilizantes, você nunca teve a participação da Anvisa e do IBAMA, não era um processo tripartite, né? Sempre o Ministério da Agricultura foi o órgão que fez a avaliação de todos os produtos. Na lei dos defensivos, nós temos os 3 órgãos, né, participando do processo. É um procedimento tripartite, é um ato administrativo mais complexo. Nas discussões da lei dos bioinsumos, se pensou o seguinte: olha, quando entrar todo mundo para o mesmo guarda-chuva, como que a gente vai fazer? Quais são os órgãos que vão regular? E aí, uma das opções era ir para o mais restritivo, né? Vamos para o procedimento mais restritivo. Então, a participação dos 3 órgãos para tudo. Uma outra opção era, não, vamos para o procedimento que não é tão restritivo e que tem sido praticado há anos, né? Há mais de 30 anos. Então vamos para o outro. E uma terceira opção, que era uma opção do meio, era a opção de dizer, olha, vamos para os 3 órgãos quando efetivamente houver qualquer tipo de risco, né? Se houver qualquer tipo de risco, a gente faz essa opção. Na minha visão, tudo é governo, né? Então, assim, seja MAPA, Anvisa ou IBAMA, sempre vai se ter essa preocupação com o meio ambiente, com a saúde, e o Ministério da Agricultura, certamente, como coordenador do processo, jamais deixaria alguma coisa que tivesse risco para a população passar. Mas, enfim, essas discussões aconteceram. E o texto final, ele fala o seguinte, olha, vai passar para a Anvisa e IBAMA, MAPA, Anvisa e IBAMA, aquilo que for novo. Então, tecnologias novas, né, de bioinsumos, em que a gente já não conhece, não é uma mudança de composição, não é algo que já é reiteradamente apreciado e já aprovado e usado, que vai passar por eles. Mas aquilo que for efetivamente novo, que não se souber, que o MAPA tiver dúvidas, isso vai passar pelos 3 órgãos. Então, acho que no final da conta, deu tudo certo, né? Assim, no final a gente ficou eu acredito, né, com um melhor texto, um melhor procedimento, e que todas as entidades, ainda que tenha havido no curso do processo algumas entidades, ou uma entidade que não concordou, no final acho que o texto ficou bom e houve a concordância de todo mundo com esse ponto. Ao que efetivamente for novo e precisar da avaliação dos outros órgãos, terá então essa avaliação. Você acha que tem algum ponto da lei que ainda possa gerar debate ou controvérsia entre especialistas e representantes do setor? Nossa, eu acho que na hora que a gente for regulamentar essa lei, as dúvidas vão surgir, e sempre é assim, né? Esse é um processo normal de toda a lei, porque é a interpretação da lei e acaba tendo essa questão. Eu acho que dentro dos bioinsumos, o conceito de bioinsumos pode ser que gere ainda alguma discussão, o que vai estar dentro, o que não.
acho que essa questão do novo que eu te falei, sabe? O que é efetivamente novo, vai ter discussão. Então, acho que na regulamentação a gente vai ter que deixar isso muito claro, que é novo. Os estudos que serão necessários para serem apresentados, eu acredito que também gere um ponto de discussão. E na elaboração dos manuais de boas práticas para um farm, eu também acho que a gente vai ter aí a possibilidade, não de divergências, mas a contribuição de muitos especialistas. Então, eu acho que isso vai ser um ponto também positivo para a construção desse manual. Para a gente finalizar, deixa eu colocar aqui meu otimismo em prática, né? Deixar de ser pessimista. Então, digamos que haja sanção presidencial. A partir daí, qual é o cronograma esperado para que os produtores comecem assim, a sentir os efeitos dessa mudança na prática? Como eu te disse, essa lei ela necessita de uma regulamentação, né? Foi estabelecido um prazo de 1 ano para que essa regulamentação ela aconteça. Na parte das disposições finais e transitórias foi bem bacana, porque se deixou muito claro que a ideia não é interromper nenhum processo de análise, não é dificultar ou ficar esperando a regulamentação para que o que está na fila consiga ir para o mercado, que os produtores possam adotar a prática da produção on-farm, seguindo as determinações e as diretrizes que foram estabelecidas na lei. Então, ela não quer paralisar nenhuma atividade, mas eu acho que a implementação de fato e os benefícios em relação à aceleração dos registros, em relação à forma e de condução do processo, eles vão ser sentidos depois da regulamentação. Então, a ideia agora é trabalhar essa regulamentação antes desse prazo de 360 dias para que todos possam efetivamente sentir os benefícios da nova lei. Lídia, obrigado. Você foi cirúrgica, foi perfeita. Adorei ouvir as suas explicações. Eu que agradeço o convite, é sempre muito bom participar e falar um pouco dessa nova lei que encanta a todos, né? Feliz Natal para você, feliz Ano Novo. E em 2025 a gente volta a se falar aqui. Eu espero que você mais feliz e mais alegre ainda, dizendo, tá vendo? Tudo aquilo que eu falei lá aconteceu da melhor maneira possível. Amém. Amém, obrigada. Abraço para você, Lídia. Até mais, viu? Até mais, tchau, tchau. Eu conversei com a Lídia Cristina Jorge dos Santos, advogada, especialista em Direito e Agronegócio, conselheira do CCAS, que é o Conselho Científico Agrosustentável. E o tema da nossa entrevista foi: o que irá mudar com a regulamentação dos bioinsumos? O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.